Olá, tudo bem? Eu sou o Cleber Campos, o fundador do site comojogarnasloterias.com.br. Mais um fechamento aqui especial para você jogar na Loto Fácil. Jogar com 19 dezenas, é um jogo bem econômico. Vai jogar com 2 dezenas fixas e com mais 17 dezenas combinadas. E para isso serão necessários apenas 10 jogos simples de 15 dezenas, que dá um total de R$ 20 para você registrar esses 10 jogos lá na lotérica. Isso nos dias de hoje, com o custo do jogo de 15 dezenas sendo R$ 2. Então vou te demonstrar aqui através da planilha, mas vale lembrar que esse material aqui, ele vai estar disponível para você que é assinante do portal VIP Exclusive. Ele não está disponível em planilhas, tá bom? Somente dentro do portal VIP Exclusive. Depois eu vou te mostrar como é que chama esse fechamento, qual que é o nome dele lá dentro do portal. E eu vou fazer uma simulação com você também lá dentro do portal, utilizando esse mesmo fechamento. Então aqui na planilha, nessa área aqui são dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Aqui são as 2 dezenas fixas, que eu vou colocar aqui no exemplo didático. Vale lembrar que as dezenas que eu colocar aqui nesse exemplo, aqui no vídeo, é apenas para um exemplo didático, não é para você jogar dessa forma, a não ser que você queira, tá bom? E aqui são 17 dezenas combinadas. Qual que é o conceito de dezenas fixas, caso você ainda não saiba? O termo dezenas fixas dentro de um jogo de loterias indica que se a dezena for fixa, indica que ela vai se repetir em todos os jogos. Então nesse caso aqui, como o fechamento ele contempla 10 jogos, tá? Para a gente verificar aqui na planilha, que são 10 jogos, automaticamente as 2 dezenas que eu colocar nessa posição aqui do grupo 1, elas vão se repetir exatamente por esses 10 jogos aqui. Se o meu fechamento tivesse 100 jogos, por exemplo, e tivesse no fechamento 2 dezenas fixas, isso indica que nesses 100 jogos, essas 2 dezenas irão aparecer. Então esse é o conceito para jogar com dezenas fixas. E qual que é a vantagem e a desvantagem para jogar com dezenas fixas? Se você jogar, por exemplo, com 2 dezenas fixas aqui nesse fechamento, e acertar as 2 dezenas, isso indica que todos os seus jogos, nesse caso aqui são 10 jogos, que todos os seus jogos já vão sair com 2 pontos garantidos. Porém, se você errar, jogou as 2 dezenas e as 2 não aparecerem no resultado, automaticamente já comprometeu o jogo. Por quê? Como elas vão se repetir em todos os jogos, nesse caso aqui são 10 jogos, você jogou com 2 dezenas fixas e errou as 2, automaticamente em todos os jogos, o máximo que você vai conseguir são 13 pontos, porque já perdemos nesse caso aqui os 2 pontos das dezenas fixas. Então esse é o conceito que você precisa compreender, caso você ainda não saiba, claro, né? O conceito para jogar com dezena fixa. Ele é muito poderoso, porém precisa que sejam certeiras as dezenas que colocar na dezena fixa. Caso contrário, ela vai prejudicar o resultado final do seu jogo, tá bom? Então eu vou colocar aqui no exemplo didático aqui, ó, a dezena 1 e a dezena 2. A gente pode ver pela cor aqui, que eu escolhi as dezenas 1 e as dezenas 2 como sendo fixas. E você pode observar aqui nesse exato momento que elas se repetiram em todos os 10 jogos, porque elas são dezenas fixas. Agora eu vou escolher 17 dezenas combinadas e vou colocar nessa posição aqui da planilha. Então vamos supor as dezenas 4, 5, 6, 7. Vale lembrar que apenas para um exemplo didático essas dezenas aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25... Demora um pouquinho para atualizar a tela. Vou dar uma pausa aqui. E a 18 e a 20. Pronto, todas as 19 dezenas já foram preenchidas aqui. E a gente consegue visualizar aqui na planilha quais foram essas dezenas que a gente escolheu. O grupo 1 tem essa cor aqui, um tom de verde. E o grupo 2 com o tom aqui na cor azul. Esse custo desse jogo é de R$20, porque são 10 jogos ao custo de R$2. A gente está configurado aqui nessa tabela, aqui, ó, o custo simples de um jogo de R$2. A partir de hoje, em todos os meus vídeos, eu vou usar essa tabela aqui, juntamente com essa planilha. Dessa forma, você vai se familiarizar aqui com aquilo que eu estou mostrando no planilha. Na verdade, somente dentro do portal VIP Exclusive, conforme eu comentei, que esse material está disponível. Ele não está disponível em planilhas, mas eu vou te mostrar lá dentro como é que você faz para utilizar dentro do portal VIP Exclusive esse fechamento aqui, tá bom?
Então, custo de R$2, com 10 jogos dá R$20, nesse caso aqui tem R$20 negativo, porque eu ainda não digitei o resultado. Agora eu vou simular o resultado aqui, considerando que acertou as 15 do sorteio dentro das 19. Vale lembrar que nós temos 2 dezenas fixas e 17 dezenas combinadas. E qual que é a garantia desse fechamento aqui, ó? 2 fixas mais 17 combinadas. Eu vou olhar por aqui que é mais fácil, que a mesma informação que está aqui é a mesma que está nessa tela aqui também, ó. Tem 22,27% de probabilidade de ter 14 pontos se acertar as 2 fixas, ou seja, as duas que eu vou colocar nessa posição, mais as 13, ou seja, 13 dessas 17 combinadas. Tem esse percentual aqui de garantia. É um percentual baixo, 22,27%, porém, se acertar as 15 dentro das 19, todos os seus jogos vão ficar qualificados, 100% garantido, ou seja, 10 jogos, no mínimo, você vai receber o valor, o dobro que você gastou, porque se a gente acertar as 15 dentro das 19, e nesse caso aqui, considerando que acertou as 2 fixas, todos os seus jogos estarão premiados, nesse caso aqui, os 10 jogos. Ou seja, os 10 jogos aqui, todos eles terão no mínimo 11 pontos. Mas você vai ver que na maioria das vezes vão ter jogos com 13 pontos, inclusive dá para pegar até mesmo 14 pontos. É lógico, aí já entra o fator coincidência de posicionamento, que é apenas 22,27% de probabilidades. Agora eu vou simular aqui com você, considerando que acertou as 15 dezenas do sorteio dentro das 19. E nesse caso aqui, eu vou considerar que acertou as 2 fixas e mais 13 dezenas dessas 17, que eu vou colocar aqui dentro do resultado para a gente verificar qual que foi a eficiência aqui desse fechamento. Esse fechamento aqui, vale lembrar que ele tem 2 dezenas fixas e mais 17 dezenas combinadas. Tem 22,27% de probabilidades de ter um volante com 14 pontos, desde que acerte as 2 dezenas fixas, mais 13 dezenas dentro das 17 combinadas. E para isso precisa de apenas 10 jogos, é um jogo bem econômico, e você vai jogar com 19 dezenas, e se acertar as 15, tem essa probabilidade aqui de ter 14 pontos. Acertar as 15, e dessas 15 tem que acertar as 2 dezenas fixas, e colocar nessa posição aqui. Isso é muito importante, que é o conceito que eu comentei com você das dezenas fixas, tá bom? Então eu vou colocar aqui dezena 1, dezena 2. Olha o que aconteceu, a planilha já começou a identificar as 2 dezenas. Nesse caso aqui, as 2 dezenas do grupo 1 já foram identificadas aqui pela cor. E nesse caso aqui eu já tenho 2 pontos aqui no grupo 1. Então isso aqui é o grupo 1, grupo 2, 3, 4 e 5. Esse fechamento aqui ele tem apenas 2 grupos, então nada vai aparecer nessa posição aqui da planilha. Somente nessas 2 posições, que é do grupo 1 e do grupo 2. Agora eu vou escolher mais 13 dezenas dessas dezenas aqui, para colocar nessa parte aqui do resultado, para a gente simular e fazer aqui, mostrar a eficiência do fechamento para você. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... A gente pode verificar nesse exato momento aqui, ó, que eu tenho 11 dezenas de acerto, 2 dezenas do grupo 1 e 9 dezenas do grupo 2. Já começou a pontuar nesse caso aqui, eu já tenho um volante com 11 pontos, que é esse volante que é o jogo de número 8. Como eu digitei apenas 11 pontos até agora, então o máximo que eu teria nesse caso aqui realmente são 11 pontos, né? 18, a 20, 21... e a 23. Olha qual foi o resultado aqui dessa simulação. 3 bilhetes com 11 pontos, configurado R$4, 5 bilhetes com 12 pontos e 2 bilhetes com 13. Total de R$92, como eu gastei 20, sobrou 72. Todos os bilhetes estão sendo mostrados aqui de forma automática. O bilhete número 13 está aqui, tem mais um outro aqui. Ou seja, acertou as 2 fixas, mais 13 dentro das 17 combinadas, o resultado provável que você vai ter é algo bem parecido com esse valor aqui. É claro que você está concorrendo a 14 pontos, tem 22,27%, é um percentual baixo, mas é por causa da quantidade de jogos, nesse caso aqui são apenas 10 jogos. Para aumentar esse percentual, a gente tem que aumentar a quantidade de jogos. Eu tenho outro fechamento aqui, isso também está disponível no portal VIP Exclusive. Ele tem 25 jogos, ou seja, de 10 pulou para 25. E o percentual dele é de 53,15%. Eu vou só escolher ele aqui,
Vamos ver se já vai pegar um bilhete aqui de 14 pontos. Como ele tem 53%, pode ser que ainda não pegue o bilhete de 14 pontos, mas você vai ver que nessa simulação aqui, nesse caso aqui, como eu acertei as 15 dentro das 19, inclusive com as duas fixas, todos os 25 jogos desse fechamento aqui, ele está marcando 25 jogos, todos eles estarão premiados. Escolhi o fechamento. Ele pegou os 14 pontos, a gente pode verificar aqui, ó, o jogo de número 6, com 53% de probabilidades, ele conseguiu pontuar, ele conseguiu segurar os 14 pontos aqui nessa simulação. A gente pode verificar aqui que são 25 jogos e todos eles estão premiados. Ó. O jogo número 25, esse é o jogo de número 1, e todos os 25 jogos estão premiados, porque se acertar 15 dentro dos 19, nesse caso aqui tem duas dezenas fixas, então precisa que essas duas dezenas fixas sejam certeiras também. Todos os seus jogos, não importa a quantidade de jogos que você faça, todos os seus jogos estarão premiados, no mínimo com 11 pontos. Por que essa conta? Como é que essa conta é feita? Se eu jogo com 19 dezenas e são sorteadas 15, então se eu acertar as 15 dentro das 19, o máximo que eu consigo errar, que tem de diferença, são 4 pontos. Então, 19 menos 15 é igual a 4, ok? Então, qual que é o máximo de pontos, qual que é o mínimo de pontuação que eu vou ter se eu posso errar no máximo 4 pontos? 15 menos 4 é igual a 11. Então, automaticamente, todos os seus jogos vão partir de 11 pontos. Então, acertou as 15 dentro de um fechamento de 19. Nesse caso aqui, são duas dezenas fixas, precisa acertar as duas dezenas fixas. Acertou as 15 dentro das 19. Não importa a quantidade de jogos, todos os seus jogos estarão premiados no mínimo com 11 pontos. Entendeu qual que é a matemática de jogar com 19 dezenas? Muito bom, não é mesmo? Eu vou fazer uma simulação aqui para você, mais uma simulação. Eu vou voltar para o fechamento aqui de 10 jogos. Vou apagar o resultado aqui para digitar um outro resultado. A1 e A2. 5, 6, 7, 8, 9... 10, 12, 13, 18. Eu não fico procurando aqui bilhete para premiar. Eu estou sempre olhando por aqui, ó. 21, 22 e a 23. Novamente, não pegou o bilhete de 14 pontos. Conforme eu falei, é um percentual baixo, mas é um excelente fechamento para você ficar com retorno positivo. Ó. Nesse caso aqui, ele deu R$100 de retorno positivo. 4 bilhetes com 11, 3 com 12 e 3 com 13, que dá um total aqui de R$100, que deu um total aqui de R$100. Como eu gastei 20, sobrou 80. E o outro fechamento, se eu tivesse jogado da mesma forma, mas um fechamento de 25 jogos, novamente ele pontuou o bilhete de 14 pontos. Nesse caso aqui foi o bilhete de número 24, tá ok? Algumas pessoas me perguntam, é possível pegar os 15 pontos desse jeito aqui, mesmo não tendo a garantia? É possível sim, aí entra o fator coincidência de posicionamento, e eu vou te mostrar aqui, eu vou posicionar no jogo de número 24, só para a gente ver qual que é a dezena que faltou. Então a dezena 13, ela está no resultado, e ela não está naquele jogo. É esse jogo de número aqui, esse jogo aqui de número 24. Então, qual que é a dezena aqui que ficou faltando? A dezena 4 contra a dezena 13. Então, nesse caso aqui, na minha simulação, em vez da dezena 13, se eu tivesse digitado a dezena 4, olha o que ia acontecer. Automaticamente já virou um bilhete premiado de 15 pontos. Então, é perfeitamente possível, mas aí nesse caso já entra o fator coincidência de posicionamento. O que é coincidência de posicionamento? É quando a garantia, nesse caso aqui, tem 53,15% de probabilidade de ter o volante 14 pontos, ou seja, ele não tem 100% garantido nem 14, ou seja, se pegar 14 é porque entrou pelo fator coincidência de posicionamento. E se você não quiser depender do fator de coincidência de posicionamento, aí você precisa jogar todas as possibilidades, ou seja, todas as combinações possíveis. Aí nesse caso o jogo ele fica muito mais caro, compreendeu? Então esse é o fator coincidência de posicionamento que eu comento nos meus vídeos. Se você fizer um fechamento 100% pleno, aí qualquer combinação, não importa a ordem, qualquer combinação e qualquer resultado que cair ali dentro, automaticamente ele está garantido. Quando você começa a abrir mão da redução, abrir mão do percentual 100%, do percentual pleno, nesse caso aqui de 53,15%, aí o fator coincidência de posicionamento ele já passa a ter uma relevância, já passa a ser importante, porque depende dele
para pontuar mais ou para pontuar o mínimo que o fechamento, nesse caso aqui, ele garante. Que esse caso aqui ele tem 53,15% de probabilidades de ter 14 pontos, acertar as 15 dentro das 19 com as duas dezenas fixas. Eu vou fazer mais um exemplo aqui para você. Eu vou acertar as 15, porém eu vou errar as duas dezenas fixas. Eu vou escolher daqui para frente, eu vou escolher as 15 dentro dessas 17, só para você verificar a eficiência do fechamento. O que pode acontecer caso você acerte dessa forma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24. Está um pouquinho lento aqui, mas não tem problema. Já terminou aqui as 15 dezenas. Ou seja, acertei as 15, todas elas dentro do grupo 2. Teve isso aqui como resultado, ó, 6 jogos com 11 pontos, 3 jogos com 12 e um jogo com 13. Então, nesse caso aqui, mesmo acertando as 15, é impossível ter um volante com 14 pontos. Por quê? Com 14 e com 15. Por quê? Porque todos os jogos têm as duas dezenas fixas, que são essas duas dezenas aqui. Como elas não apareceram no resultado, eu já comprometi todos os meus jogos. Então, o máximo que eu vou conseguir nesse caso são os 13 pontos, que é o restante de 15. Ó. Se eu tenho duas aqui, automaticamente o máximo que sobrou do lado de cá são 13. Então, não importa se eu acertar as 15 dentro das 19, mas eu acertei apenas no grupo 2 aqui nesse caso, o máximo que eu vou conseguir são 13 pontos. Compreendeu a diferença e a estratégia para jogar com dezenas fixas? Nesse caso aqui eu prejudiquei o meu jogo. Eu acertei todas as dezenas no grupo 2, fiquei com resultado positivo aqui, porém eu não consigo chegar a 14 e nem mesmo aos 15 pontos, porque eu já perdi 2 pontos aqui em todos os jogos. No lugar da 20 aqui, por exemplo, ou qualquer dezena, se eu acerto uma dezena fixa, olha o que ia acontecer. Agora eu já teria condições de chegar a 14 pontos. Porém, esse fechamento reduzido, ele não pegou novamente. E eu vou escolher aqui o fechamento de 53%. E ele também não pegou. Não temos o volante aqui com 14 pontos. Mas olha o resultado que ele deu aqui, ó. R$ 154,00 de lucro, nesse caso, gastei 50 para jogar e 204 aqui de retorno, então R$ 150,00 de lucro positivo. E se eu trocar mais uma dezena aqui, vou colocar 2 aqui em qualquer uma dessas dezenas, só para a gente ver o resultado. Nesse caso aqui ele já pontuou os 14 pontos novamente, ó. Esse aqui agora é o bilhete número 22, valor de 1.700 configurado. Maravilha? Compreendeu a estratégia? Compreendeu qual que é a diferença para jogar com dezenas fixas e jogar sem as dezenas fixas? Você consegue reduzir muito a quantidade de jogos jogando com dezena fixa. Mas aí elas precisam ser certeiras, porque se errar, já começa a comprometer o seu resultado, o resultado final do seu jogo. Maravilha? Agora eu vou te mostrar esse mesmo fechamento aqui dentro do portal VIP Exclusive. Vale lembrar que esse material aqui não está disponível nessa planilha. É apenas para te demonstrar, por isso que eu gravo os vídeos na planilha, que fica muito mais fácil, é muito mais flexível aqui para te mostrar a eficiência do fechamento. Mas eu vou te demonstrar agora, através do portal VIP Exclusive, qual que é o nome desse fechamento e como é que você faz para jogar. Eu vou fazer o login aqui na minha conta. Então, após você conectar aqui no meu site, você vai clicar nessa opção aqui, o portal VIP Exclusive. Vale lembrar que precisa ter uma assinatura ativa aqui no meu site. Se você ainda não for assinante, eu vou deixar um link logo aqui abaixo para você conhecer, tá ok? Então você clica aqui, portal VIP Exclusive. Aqui você escolhe os fechamentos, nesse caso aqui é modalidade, né? Vou escolher Loto Fácil. Depois eu vou escolher agora o fechamento. Vale lembrar também que eu estou utilizando aqui o computador, mas o portal VIP Exclusive ele funciona no seu smartphone, no seu tablet, no seu celular e, é claro, no seu computador. Para isso, basta que você tenha uma assinatura ativa aqui no meu site, no portal VIP Exclusive, que tem uma conexão com a internet, e eu recomendo também o navegador o Google Chrome por causa de compatibilidades. Então, esse fechamento aqui, que eu acabei de demonstrar em planilhas, são esses fechamentos aqui, ó, jogando com 19 dezenas. Duas fixas, com mais 17 com 10 jogos, e duas fixas, com mais 17 combinadas com 25 jogos. Eu vou fazer o teste apenas com uma delas, porque elas são iguais, o que muda é a quantidade de jogos e a garantia do fechamento. Então vou escolher essa primeira aqui com 10 jogos. Automaticamente já veio para essa tela aqui para você escolher as dezenas. Aqui abaixo estão os dois grupos, o grupo das dezenas fixas e o grupo das dezenas combinadas.
Eu vou escolher a 1 e a 2 aqui, por exemplo, como sendo as dezenas fixas, igual eu te mostrei no exemplo. E agora eu vou escolher aqui mais 17 dezenas combinadas. Vale lembrar que apenas para um exemplo didático a escolha dessas dezenas aqui. Já está completo o grupo. E agora basta clicar nessa opção aqui de montar os jogos. Automaticamente todos os jogos já foram montados, os 10 jogos. A gente pode visualizar por aqui o jogo 10. Assim que você anotar os jogos, passar os jogos para o volante, você tem a opção agora de salvar os jogos combinados. Você salva diretamente aqui dentro do meu site. Eu vou salvar aqui só para te demonstrar como é que você faz esse procedimento, mas você clica em salvar depois que você tiver passado as dezenas para o volante, tá bom? Então eu cliquei, ele vai pedir o nome aqui, eu vou colocar Loto Fácil com 10 jogos, você pode colocar o nome que você quiser. Eu clico em salvar. Assim que ele finalizar aqui de salvar os jogos, ele já vem para essa outra tela, inclusive já vem até marcado aqui. E assim que sair o resultado, basta você digitar o resultado aqui e mandar conferir os jogos, que automaticamente o sistema já vai fazer a conferência para você. E assim que você terminar, eu recomendo você fazer o logoff. O que é logoff, Kleber? Eu recomendo você desconectar aqui do meu site. E como é que você faz isso? Você volta aqui no menu principal, minha conta, eu subi a barrinha aqui de rolagem. Cliquei em minha conta e agora eu clico aqui, ó, para desconectar, clique aqui. Assim que aparecer a mensagem aqui, quer dizer que você já não está mais conectado no meu site. Maravilha? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço para você.